Bom, pessoal, hoje a gente vai resolver as atividades das aulas 1 e 2, identificando os pontos notáveis de polígonos. Então já começa aqui deixando pra gente duas dicas que a gente vai precisar, que a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo é 180 graus e a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero é 360 graus. Então, o quadrilátero tem 4 lados, não só o quadrado, retângulo, mas todos os outros, né? Trapézio, losango e assim vai. Então, a gente vai usar essas duas informações aí. Aqui, bem simples, para a gente começar, está perguntando do triângulo, né? Sobre esse triângulo, GHI. Aí tem dois ângulos de 66 graus e um ângulo de 48 graus. E está perguntando quais são os vértices do triângulo. O vértice são representados por letras maiúsculas, né? É o encontro de duas arestas. Então, encontro a aresta aqui e a aresta aqui forma o vértice, tá? Então, são três vértices. Vocês anotem aí a letra, GHI. Aí, defina o significado do objeto matemático ângulo. Então, o ângulo, para ficar bonitinha a resposta, vocês podem pesquisar na internet e anotar, não tem problema. O ângulo é formado pelo encontro de duas arestas, né? Então, o ângulo é formado a partir do encontro de um mesmo vértice, né? É a abertura entre duas semi-retas. Essa abertura aqui é a definição de ângulo. Quantos ângulos internos o triângulo possui? Triângulo, né? Ângulos internos, certo? Bom, tá bem simples aí para começar. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? Então basta a gente somar esses três ângulos para verificar que dá os 180 graus. Qual é o valor do ângulo oposto ao lado GH? Ângulo oposto ao lado GH. Lado GH seria esse lado aqui. Oposto é o que está de frente para ele. Então, o ângulo I, o ângulo de 66 graus. A questão 2 vai usar essa ideia da soma dos três ângulos dá 160 graus. Então, a pergunta aí, a medida do ângulo θ, este ângulo aqui, qual é a medida dele? Então, a gente sabe que a soma dos três ângulos dá 180, né? Aqui já mede 90, aqui mede 60,95. Então, que conta a gente tem que fazer? Soma esses dois ângulos e vê o que falta para 180. Então, a gente tem que fazer 180 menos a soma desses dois ângulos. Então, 60,95 mais 90. Cuidado aí na hora de somar que a gente esquece. Aí soma isso aí e vê. Faz a diferença para 180 graus. Questão 3. A mesma ideia, só que aqui é 360. Tá? Então vai somar o ângulo alfa mais o ângulo gama mais o ângulo delta, mais o ângulo beta e ver o que falta para 360. Tá? Soma esses três, depois tira de 360. Analise o triângulo AEB inscrito no quadrado ABCD. Então, esse triângulo aqui dentro, né, inscrito, e determine a medida dos ângulos gama e alfa. Bom, como esse triângulo aqui, ele é inscrito, triângulo AEB, ele é inscrito, aqui ele está bem no centro do quadrado, então essa linha aqui, esse lado G, tem a mesma medida do lado F, tá? Então esse triângulo é um triângulo isósceles, ou seja, esse ângulo gama é igual ao ângulo alfa, tá certo? Se aqui mede 90 graus,
a soma desses dois tem que dar 90. Ou seja, 90 dividido por 2, 45 graus cada um. Com essas informações, vocês vão responder as questões que vêm abaixo. Questão 5. Com quantos triângulos iguais ao da figura, Gustavo... Com 4 triângulos iguais ao da figura, Gustavo montou um losango. Aí está perguntando a soma das medidas dos ângulos internos do losango. Então, os ângulos internos seria este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo. Lembrando que o losango é um quadrilátero, tá? Então, não precisa nem fazer muita conta aí. Todo quadrilátero tem a soma igual a o que a gente viu lá no começo. Aulas 3 e 4, soma das medidas de ângulos internos e externos de polígonos. Então a gente vai continuar usando a ideia da soma dos triângulos igual a 180 graus, tá bom? Aí tem o nome de alguns polígonos. Vocês dão uma olhadinha depois melhor aí. Aqui vai falar dos ângulos externos. Uma outra informação, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Então se a gente somar todos esses ângulozinhos externos aí, vai dar sempre 360 graus, tá? Outra informação é se a gente pegar um ângulo externo, aqui esse ângulo externo aqui, né? Ele é o suplementar. Então, a soma do ângulo externo com o ângulo interno tem que dar 180 graus. Tá? Um ângulo raso, sempre. Bom, voltando. Volta. Agora a gente tem uma tabela para preencher aí, com a medida dos ângulos internos, a medida dos ângulos externos e a soma dos ângulos internos. Então a gente vai começar da soma dos ângulos internos. Eu vou fazer do pentágono e depois vocês preenchem das outras figuras. Percebam que o pentágono foi dividido aqui em 3 triângulos a partir do mesmo vértice. Então a soma dos ângulos do triângulo, de cada triângulo, é 180, né? Então 180, certo? São 3 triângulos. Então a soma dos ângulos internos são 3 triângulos vezes 180 graus. 3 vezes 180, 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, vão 2, 540 graus, a soma dos ângulos internos. Aí a medida dos ângulos internos, considerando aqui no caso que esse pentágono é regular. Então a gente tem que pegar a soma dos ângulos que deu, 540, e dividir por quantos ângulos tem. O pentágono tem 5. Epa, tinha dado 540 aqui, né? O pentágono tem 5 lados, 5 ângulos. Então divide por 5. 1 vezes 5, 5. Abaixo 4. Toda vez que o número não dá para dividir, acrescento 0. Abaixo 0, 40 dividido por 5, 8. Então 108 graus. Okay? E a medida dos ângulos externos. Se o ângulo interno mede 108, o ângulo externo é só fazer 180 menos 108. E aí faz a diferença. 10 tira 8, 2. Emprestou um ali, 72 graus. Cada ângulo externo, considerando que esses polígonos são regulares. Tá? Tá escrito aqui, são regulares. Certo? Então esse procedimento vocês vão fazer para os outros. Calcular a soma primeiro. Só multiplicar 180 vezes a quantidade de triângulos que tem aqui dentro. Depois divide esse resultado por quantos ângulos tem. No caso o hexágono 6. E depois o ângulo externo é só fazer 180 menos a medida do ângulo interno. Questão 2. De acordo com as fórmulas para calcular a medida dos ângulos internos, externos e a soma dos ângulos externos, apresentados por você na atividade 1, a gente não usou fórmula, né? A gente calculou. Determine o que se pede nos itens a seguir.
Mas a gente viu ali como calcula, né, os ângulos. A gente tem as medidas já da figura aqui no caso. Só é um hexágono, né? Ao traçarmos as diagonais dos vértices do hexágono, formam-se 6 triângulos equiláteros. Tomando como exemplo o triângulo formado pelos vértices GCD, esse triângulo aqui do canto, qual é a medida dos ângulos compreendidos entre os seus lados? Gente, como é um triângulo equilátero, todos os ângulos têm a mesma medida, tá? Como a soma tem que dar 180, então 180 graus dividido por 3 lados, por 3 ângulos, que vai dar 60 graus. Então todo triângulo equilátero tem os ângulos igual a 60 graus. Considerando o trapézio formado pelos vértices FGKE, qual é a medida do ângulo compreendido entre os segmentos FG e FE? FGKE. FGKE. Bom, está perguntando o ângulo formado pelos segmentos FG e FE. FG e FE. É esse ângulo mesmo que está perguntando? É o mesmo. É 60 graus. É o ângulo do triângulo, né? GFE? É isso. Bom. Considerando o losango formado pelos vértices BCDG, qual é a medida do ângulo compreendido entre os segmentos CD e CB? BCDG, BCDG, esse losango. Bom, a gente sabe que esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo aqui de cima também é 60 graus. O ângulo C aqui, então, 60 mais 60, 120, e aqui também 120. Questão 3 está perguntando da soma dos ângulos A e B. Está dizendo que essa figura ABCD é um quadrado. Bom, se é um quadrado, aqui mede 90 graus. Se aqui mede 90 graus, aqui também mede 90 graus. Certo? Então, quanto mede o ângulo A e o B? Eles têm a mesma medida. Não, perdão, a soma. A soma dos ângulos, não tá? É o que falta para 180, né? Aula 5 e 6, cálculos das medidas de ângulos internos de polígonos. Então a gente vai continuar de novo usando a ideia que a gente estava usando antes. Analise atenciosamente cada polígono a seguir e determine a medida de cada ângulo que falta na figura. Então tem que lembrar que a soma dos ângulos do triângulo dá 180, né? Então 120 mais 30 dá 150. Ah, quanto que é o x? É o que falta para 180. Mesma coisa o y, tá? Aqui também. A gente já viu que essa soma aqui tem que dar 180 graus. Aqui a volta completa tem que dar 360. Então, se eu descobrir o y, descobrir aqui que é 25, eu consigo descobrir o x, né? Porque aqui fora é 80, por exemplo. Então, eu consigo descobrir o x por aqui. E aqui é, né, é o que falta para 180 também. Então, bem simples aí. Aqui é um quadrilátero. A soma do quadrilátero tem que dar 360. Aqui é um triângulo. Outro triângulo. Lembrando que aqui é 90 graus. E aí pensem um pouquinho, vocês conseguem. É só usar as duas ideias que a gente viu, tá? A2. No triângulo equilátero ABC, tá falando que é equilátero. Então todos os ângulos internos e externos têm a mesma medida. O ângulo interno tem a mesma medida e os ângulos externos também. Os ângulos indicados pela cor amarela são ângulos externos e os indicados pela cor azul são internos. A soma dos ângulos externos indicados no triângulo ABC
A gente já viu lá na aula anterior, né? Que a soma dos ângulos internos dá 360 graus. Opa! Perdão aí. Mas a gente sabe também que o triângulo equilátero é 60 graus cada ângulo aqui, né? 60, 60, 60. A gente sabe que aqui é o que falta para 180, né? Então a gente poderia verificar por esse lado também. Então se aqui é 60, para 180, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120. Então a soma dos ângulos externos, 120 vezes 3, dá 360, que a gente já sabia. Aí para encerrar as aulas 7 e 8, resolução de problemas com o significado de ângulos internos e externos. Então de novo vai utilizar o que a gente está vendo. Caro estudante, para obtermos um ladrilhamento é preciso que não ocorram falhas ou superposição de ladrilhos. Para que isso aconteça, é necessário que a soma dos ângulos internos dos ladrilhos em torno do vértice comum seja igual a 360 graus. Que é o que está demonstrando aqui no caso. Tá vendo? Juntou. Belezinha. Aqui sempre vai juntar. Porque 60 vezes 6 vai dar 360. Bom, o que vai pedir? Sendo assim, aplicando o significado sobre o ladrilhamento, é possível obter um ladrilho utilizando uma combinação de triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares. De triângulos equiláteros está aqui, né? De quadrados, o quadrado dá 90 graus. Então, se a gente for juntar quadrados, faz de conta que tá tudo grudadinho aí, tá? Né? Na hora que a gente for juntar aqui o meio, a soma vai dar 360 graus. E do hexágono tem aqui. Aqui, tá vendo que é um hexágono? Essa figura aqui é um hexágono. Ela junta com a outra, junta com a outra, tá? Então é possível sim. No retângulo apresentado a seguir foi composta uma figura utilizando peças de ladrilho no formato de quadrados, sendo 4 peças na cor amarela e 2 peças e meia na cor vermelha. Pretende-se completar os espaços vazios do retângulo com peças de ladrilho no formato de quadrados brancos, de mesma medida dos coloridos. Então serão utilizadas quantas peças brancas? Então lembrando que a peça inteira é um quadrado, tá? Então nesse caso aqui, a amarela, por exemplo, foi usada 1, 2, 3, 4, porque juntou essas duas, certo? Mesma coisa para vermelho, usou uma, aqui juntou essas duas, 2 e meia. Então, peça branca, vamos marcar aqui, ó. Aqui, esse triângulo aqui em cima, vai juntar com esse. Então, 1 quadrado. Ok? Esse quadradão aqui, ó, se a gente dividir ele, a gente tem uma aqui e 2 aqui. Então, são 3. E esses dois pedacinhos, ele forma meia peça, ó. Se eu dividir a amarela aqui, ó, tá vendo? Eu encaixo aqui. Então são 3 peças e meia. 3 peças e meia. Certo? A medida do ângulo do polígono regular que se encaixa perfeitamente e está representado por alfa é... Não estou vendo alfa aqui. Mas
no caso o polígono é um quadrado, né? Então aqui 135 mais 135. Se a gente quiser somar para ver o que vai dar, 170. Acho que eu somei errado aqui, né? Perdão. 270 para 360 para dar a volta completa, né? Vai dar 90, certo? 90 graus. Então é o quadrado, né? Para ladrilhar a calçada da sua casa, Paulo pretende usar apenas um tipo de ladrilho. Apenas um tipo. Fez uma pesquisa e descobriu que alguns modelos de ladrilhos no formato de polígonos regulares se encaixam perfeitamente entre si, sem sobreposição e sem recortes. Na loja de material de construção encontrou as seguintes opções de ladrilhos regulares. Então, quais desses polígonos aqui que faz encaixe perfeitamente? Apenas um tipo. A gente tem que ver aí que quando o encaixe deles tem que dar 360. Então, o que a gente faz? Divide 360 pelos ângulos que tem ali e vê qual que vai dar a divisão exata. Por exemplo, aqui o triângulo dá. Depois divide o quadrado por 90, divide por 120, divide por 135. Sempre 360. Ver qual que vai dar certo. Tem que dar resto zero para dar certo.